A oração em línguas é algo muito polêmico no meio cristão. Diferentes denominações cristãs interpretam as passagens que falam do orar em línguas de formas diferentes. Afinal de contas, quais são os tipos de oração em línguas que a gente encontra na Bíblia? E quais são os benefícios que essa oração traz? Qual foi o tipo de oração em línguas que os discípulos oraram lá em Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo? A oração em línguas, por exemplo, está disponível para todos? Muitos confundem os dons de línguas e eu já vou te adiantar que existem pelo menos três. Se você quiser ter um fundamento bíblico da oração e do falar em línguas e quiser aumentar o nível da sua vida espiritual, esse vídeo é para você. Rapidinho antes de começar, pessoal, quero te lembrar de deixar o seu like. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e assim você continua ajudando o canal, tá bom? Não quero demorar muito, vamos em frente. Eu quero começar esse vídeo com uma história que aconteceu comigo quando eu estava na universidade há muitos anos atrás. Era um dia de semana comum e eu estava com o carro parado na fila para entrar no estacionamento da faculdade. Isso era algo comum porque conforme as vagas iam liberando no estacionamento da faculdade, os que estavam para fora ou na fila iam entrando. Eu estava ouvindo um programa evangélico no rádio, que geralmente eu ouvia naquele horário, umas 5, 6 da tarde, e o apresentador, que também era um pastor, fez um pedido para que todos que quisessem começar a falar em línguas começassem a proferir algumas palavras, meio que repetindo o que ele estava falando, como ele estava orando. Esse era um dom que eu já tinha buscado antes, mas eu nunca tinha me convencido de que eu tinha recebido. Então eu comecei a pronunciar o que esse pastor estava pronunciando, meio que repetindo ele. Na verdade, em algum momento eu parei de tentar repetir ele e comecei a proferir outras palavras que eu já tinha ouvido, né? Eu conhecia a dicção, mas sem muita expectativa, e eu fiquei nessa durante uns 5 minutos. De repente, essa oração ela ficou mais intensa e lágrimas começaram a cair dos meus olhos sem que eu soubesse o porquê. Eu sentia que algo fluía do meu ventre e da minha boca. Eu não tinha mais controle sobre o meu tom de voz e sobre as minhas lágrimas. Eu só sei que eu queria ficar naquele momento e sentindo o que eu estava sentindo a minha vida toda. Então, orando em línguas e chorando, eu andei com o carro e fui estacionar o carro e, cara, dirigindo e orando em línguas e chorando. Imagina isso. Estacionei o carro e fiquei parado ali um tempo só chorando e orando em línguas e eu nem sabia o que eu estava falando. E eu lembro que as pessoas passavam do meu lado. E eu não estava nem aí pro meu tom de voz, porque eu lembro que eu falava alto e as pessoas olhavam para dentro do carro e eu não estava de verdade nem aí. Eu só sei que eu queria ficar naquele momento o máximo de tempo possível. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele estado, talvez uma meia hora, uns 40 minutos, não me lembro ao certo. Eu só sei que naquele momento eu tive convicção de que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E depois dessa experiência, eu comecei a estudar esse tema como eu nunca tinha estudado antes, na Bíblia e com livros que suportavam o que a palavra dizia. As orações em línguas, ou tipos de línguas, são retratadas em várias passagens no Novo Testamento. Muitos interpretam como sendo o mesmo dom que está sendo contado em todas essas passagens, mas uma análise mais cuidadosa desses textos e dessas passagens nos levam a entender que, na verdade, existem pelo menos 3 tipos de línguas no Novo Testamento. O primeiro tipo de língua é o que eu chamo de variedade de línguas, e essa língua ela é compreendida por quem ouve. Essa é a língua que os discípulos falaram lá em Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo e quando os judeus estrangeiros que estavam visitando Jerusalém entenderam eles falando nas suas línguas maternas. Claro que os discípulos não sabiam falar a língua de todos os judeus estrangeiros que estavam visitando Jerusalém. E o Espírito Santo os capacitou para que eles falassem em línguas que esses descrentes entendessem, para que o poder de Deus fosse manifestado, para que Jesus fosse conhecido naquele lugar. Existem vários testemunhos de pessoas que estavam orando em sua própria língua por estrangeiros e esses estrangeiros entenderam na sua língua materna essa oração. Por exemplo, eu estou orando por alguém em português e esse alguém é, sei lá, um americano e ele entende a minha oração em inglês. É algo sobrenatural, é um dom de Deus. O segundo tipo de língua é a oração em línguas com interpretação.
Essa língua, ela pode ser compreendida apenas quando há um intérprete, alguém que consiga interpretar essa oração. Esse tipo de oração em línguas também é um dom de Deus e ela é para edificação do corpo de Cristo, como no primeiro dom, que é a variedade de línguas. Importante comentar que esses dois primeiros tipos de línguas são línguas ou dons que são distribuídos pelo Espírito Santo para algumas pessoas, com o objetivo da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você quiser entender um pouco mais, dá uma lida em 1 Coríntios 12, Paulo explica isso direitinho. O terceiro tipo de línguas é a linguagem do Espírito, relatada por Paulo lá em 1 Coríntios 14 e em Efésios 6. Essa linguagem de oração, segundo Paulo, é irreconhecível aos homens e só pode ser entendida por Deus. Na minha interpretação, o segundo tipo de línguas e esse terceiro tipo de línguas são praticamente iguais, tá? A única coisa que muda é que no segundo tipo existe a interpretação. Esse terceiro tipo de língua edifica a nós mesmos, porque é o próprio Espírito Santo orando por nós e intercedendo por nós. Esse tipo de língua, assim, está disponível para todos os que creem, segundo Marcos, capítulo 16, verso 17. Essa foi a linguagem de oração que eu orei no início do vídeo, quando eu contei a minha experiência. Eu não sei ao certo o que eu orei, mas eu tenho certeza que algo profundo foi gerado através dessa oração. Eu me lembro de uma aula do pastor John Bevere que ilustra bem o porquê nós devemos orar em línguas. O orar em línguas permite que nós nos comuniquemos com Deus em seu nível de entendimento, o que é bem maior que o nosso. Eu vou te explicar. A única forma que eu consigo me comunicar com meu cachorro é se eu me rebaixo ao nível de entendimento dele. Por exemplo, ele vai entender algumas palavras simples, como por exemplo sim, não, ou até chamar ele pelo nome. Essas coisas ele entende, mas ele não vai entender se eu começo a desabafar para ele, por exemplo, contar dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus sentimentos mais profundos. Com certeza ele não vai entender, porque ele precisa estar num nível de entendimento maior para entender isso. Da mesma forma, se eu e você nós entramos na presença do Criador de todo o universo, Deus Todo-Poderoso, e a única coisa que nós podemos fazer é orar em português, Deus, o Ser Supremo, vai ter que descer ao nosso nível de entendimento, e essa conversa tende a não ser tão profunda. Quando nós oramos em línguas, entretanto, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e que conhece o coração de Deus, intercede por nós. Então a nossa conversa tende a ser muito mais efetiva e muito mais profunda, porque o Espírito Santo sabe exatamente o que nós desejamos, o que nós ansiamos. Às vezes nós não conseguimos nem expressar em palavras ou no português o que nós queremos ou o que nós precisamos. O Espírito Santo sabe, então ele eleva o nível da nossa oração ao nível de entendimento maior, que é o nível de Deus. O benefício, então, do orar em línguas é a edificação própria, segundo a 1 Coríntios 14, 4. A Bíblia não dá muito mais detalhe, mas é natural imaginar que o que Paulo está falando aqui é edificação espiritual. É muito interessante notar que quanto mais você ora em línguas, mais você vai tendo acesso a dons espirituais e você vai tendo acesso ao sobrenatural e ao profético. Dois livros que falam bastante sobre a oração em línguas são o Andar no Espírito, Andar no Poder, do Dave Robertson, e o Orar em Línguas, do Luciano Subirá. Nesses livros, os autores contam diversas experiências sobrenaturais e poderosas que os mesmos viveram após receberem o dom do Espírito Santo de orar em línguas e exercitarem esse dom. Em uma dessas experiências, o autor Dave Robertson conta que após orar em línguas por diversos dias e várias horas, sem nenhum resultado aparente, ele vai a um culto. E nesse culto ele vê o raio-x de uma mulher, entende onde está a doença daquela mulher, ora por essa mulher e essa mulher é curada sobrenaturalmente. Essa é só mais uma das várias histórias que ele e o Luciano Subirá viveram e ilustra muito bem como o orar em línguas te edifica espiritualmente. Uma pergunta que muitos fazem: eu posso orar em línguas a qualquer momento? A resposta é sim. O próprio Paulo nos conta lá em Efésios 6, verso 18, que nós devemos orar no Espírito a todo momento. Então, você não precisa sentir um arrepio ou um, sei lá, empurrão do Espírito Santo para que você
possa orar em línguas ou exercitar esse dom. Aliás, quando eu mesmo comecei a orar em línguas, na experiência que eu relatei no início desse vídeo, eu comecei a orar sem nenhum impulso do Espírito Santo, sem sentir nada. E claro, depois o Espírito Santo conduziu todas as coisas. Para concluir, pessoal, os 2 primeiros dons de línguas estão associados à edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, enquanto o terceiro dom de línguas está associado à edificação pessoal, edificação espiritual pessoal. Eu realmente acredito que esse dom ele é para todos os que creem, como a Bíblia diz. E de verdade, se Deus me coroou, me deu esse dom, Ele vai te coroar também. Continua buscando, porque a Bíblia diz que Deus daria o Espírito Santo àquele que pedisse. Eu quero que você comente aqui como que foi o teu batismo com o Espírito Santo. Tenho certeza que o teu testemunho vai edificar muitas pessoas que vão ler os comentários, tá bom? Não deixa de comentar. O Matando a Sede fica por aqui. Se você chegou até aqui e não curtiu, cara, vou te pedir, curte aí para ajudar o canal. Se inscreve também se você gosta de todos os conteúdos. Tem vídeo novo toda semana. Eu tenho seguido fielmente todas as quartas-feiras às 18 horas tem vídeo no ar e temos shorts que saem todos os dias da semana praticamente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.